Doutor António Poço-Petil, como é que as instituições, para não termos o risco depois de serem descredibilizadas pela tutela, como viria a acontecer, podem sustentar estas queixas quando optam por fazê-las? Ou seja, há uma agressão, é preciso sustentar essa queixa com dados, com números, mesmo que a criança, pela sua fragilidade, não queira também falar. Bom, nós estamos aqui perante um problema. Antes de as consequências, existem as causas. Veja se estas causas são umas causas recorrentes, se isto acontece recorrentemente nas escolas, se acontece pontualmente, e acontecendo, qual é que é, enfim, a organização que a escola tem para fazer face a este tipo de eventos. Chamamos de eventos porquê? Porque nós já tentámos no passado resolver o problema das praxes num contexto idêntico a este, saber se devia denunciar, não devia denunciar, porque uma coisa se tornou tão grave, a partir daí passou a ser protocolar denunciar. Porque as escolas também têm uma cultura própria de assimilação e de pedagogia para resolver alguns assuntos. Não podem, cada vez que um menor, no caso de menor aqui menos de 12 anos, agride um ou outro, passar a chamar a polícia para invadir a escola, para poder, digamos assim, tomar ali conta do assunto. O assunto tem que ser tratado no contexto em que ele deve ser tratado, que é no âmbito da tutela de menores, ou seja, no âmbito da pedagogia que se deve fazer para que os menores, em casa e na escola, tenham um comportamento de acordo com as regras que estão estabelecidas. Depois, se estamos perante uma gravidade do caso que já não pode merecer esse tipo de tratamento, então aí tem que passar para um segundo nível. E a preparação das escolas, quer dos diretores, dos professores, todos nós, para este tipo de eventos, está agora a começar. Nós não podemos comparar aquilo que eram os mecanismos que nós tínhamos para socorrer os menores que nós tínhamos inseridos no nosso contexto social e estes menores que às vezes não estão inseridos, que têm em casa uma cultura e na escola uma cultura diferente. Nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para entrar no autocarro e ter uma pessoa chapada uma com a outra. Se for branco, não é racista. Se for um branco e um negro, já é racista. Quer dizer, as coisas não são tratadas desse modo. Mas nós sabemos que ao entrar hoje no autocarro é um bocadinho diferente de entrar há uns tempos no autocarro. A forma como se entra, a forma como se acode. E daí a moral e a ética e a norma jurídica estão um pouco mais baralhadas hoje e quando entramos no contexto religioso, então ainda mais. Então o que nós também temos que saber é se este tipo de agressividade ocorreu porque naquele contexto específico daquela turma, daquele grupo de alunos, tem ali um líder que provocou aquele efeito, ou se aquilo é cultural na escola toda, ou seja, era possível de ser repetido em todas as outras turmas. E essa avaliação não se faz. Não faz porquê? Porque é muito contra o senso hoje dito comum que alguém diga, acontece. Se alguém disser isto, está a ser xenófobo ou racista ou menos protetor das crianças. Este sentido hoje, digamos assim, de um certo, ter um ministro de volta disto, outra ministra de volta daquilo, é um absurdo total. Uma coisa completamente irregular. Não faz sentido levar um assunto deste à ministra e a ministra ouvir este, ouvir aquele. Não tem sentido nenhum. Como não tem sentido nenhum chamar linchamento, como é evidente, qualquer pessoa sabe, não há linchamento nenhum. Compreendo o que o doutor disse, mas a lei tutelar educativa, que abrange só uma correção, que não se enquadra numa lei penal, muitas vezes é só isso mesmo. É uma correção, uma reintegração do próprio aluno, que muitas vezes acaba por ser só 1 ou 2 ou 3 ou 4 dias de suspensão, uma mudança de turma e, no limite, uma expulsão da escola. Mas isso não interfere, ou aliás, não impede que o aluno não volte a ser agressivo. Ao compreender uma pessoa há 10 anos, claro, não impede que ela, quando saia, volte a cometer o mesmo crime. Nós temos que dar responsabilidade. Responsabilidade significa poder e o exercício do poder, não é? A quem o pode exercer. Nós não podemos pôr, enfim, a resolução deste assunto num PSP, num polícia que está fora da escola, nem num Instituto de Apoio à Criança que está assediado a algures. Não dá. Tem que ser lá dentro. Tem que ser lá dentro. Mas para ser lá dentro tem que se apetrechar a escola com os meios próprios para isso. Isso também significa que as próprias escolas têm que ter essa autonomia e essa capacidade. E essa segurança de aplicar essa regra. O que não pode estar é numa turma, e não é só nos menores, mesmo nas faculdades acontece o mesmo, onde se alguém tomar alguma ação relativamente a um aluno, é o professor que é expulso, não é o aluno que é expulso. Eu dei aulas durante 15 anos, sei do que é que falo. E dei aulas em vários contextos. E por isso, estas coisas, o ambiente escolar é um ambiente fechado, é um facto, tem que ser influenciado pelo Instituto de Apoio à Criança, para a Lei de Menores, por uma cultura de equilíbrio de integração,
Sim, mas tem que ser feito com os meios que lá estão. Porque no dia que as polícias passarem a ser chamadas quando há uma denúncia, os professores e os diretores das escolas perdem total autoridade. Não vão controlar aluno nenhum. Isto é uma perfeita cegueira. E também dizer que isto só acontece por racismo não é verdade. A percentagem de bullying, eu há tempos estive aqui também a comentar a questão do assédio. Se concluir, está na percentagem do assédio o namoro ou o namorado que desliga o telefone. É considerado também incluído na estatística. Não tem sentido nenhum. Por isso, não vamos confundir o bullying do menino que é puxado pelos cabelos porque é o mais feinho da turma com, digamos assim, uma incidência que tem a ver por combater aquela forma de estar daquele menino que, por acaso, é de uma raça ou de uma religião que não está a ser integrado dentro da escola da maneira que devia estar. E é essa distinção que também as escolas e as entidades de apoio têm que fazer. Obrigada a ambos, António Raposo Subtil, também Bruno Barros. Obrigada por estar desse lado. Fica por aqui este Alerta Portugal. Tenha uma boa noite.